Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café Tributário. Hoje nós vamos falar de um tema que é o assunto do momento, né? A famosa reforma trabalhista. Para isso, hoje estamos com a Tatiane Batista, formada em Recursos Humanos, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário e atualmente responsável pelo setor de Recursos Humanos da Equilíbrio Contábil. Seja bem-vinda, Tatiane. Quero agradecer a sua visita, né, ao aceitar o nosso convite para falar desse tema que é o assunto do momento, né? Eu que agradeço o convite. Tatiane, então para iniciar a nossa entrevista, conta um pouquinho quais são as novidades da reforma trabalhista. Bom, Anderson, novidades são muitas, né? Mais de 100 pontos alterados da CLT, então podemos ver aí que novidades são várias, né? Entre elas aí que está bem discutida, que é a homologação em sindicato para funcionários mais de um ano não será mais obrigatória. Temos trabalho intermitente, o home office e a divisão de férias em 3 períodos. Quando que isso entra em vigor? Entra em vigor em novembro, a lei foi sancionada em julho, então com a sanção do presidente são 120 dias. Tá. Isso tudo começa a valer em novembro. Legal. Tatiana, explica para nós um pouquinho sobre esses principais pontos que você citou, das mudanças. Resumidamente, como que vai funcionar? Vamos lá no primeiro ponto que está sendo bem discutido, que é o trabalho intermitente. Trabalho intermitente é aquele trabalho de forma não contínua. Não é igual um CLT que trabalha de segunda a sexta no seu horário normal. O intermitente ele será mais para bares e restaurantes, quando tem um fluxo maior de clientes que precisa ter só um período. O trabalho intermitente é para isso. Eu preciso de um funcionário para trabalhar sexta, sábado e domingo. Eu, como empregadora, poderei contratá-lo normalmente como um CLT. É o famoso esporádico. É o famoso bico. Ah, entendi. Ficou bem mais claro. O bico foi regulamentado. As pessoas falam, nossa, que absurdo, mas está sendo regulamentado. Mas aí tem uma questão importante. O empregador tem que solicitar 3 dias antes. Então, quero você na sexta, tem que avisar pelo menos na terça. E se o empregado não comparecer, tem que indenizar o empregador com 50%. Ou seja, se eu fosse receber R$100 na sexta, vou ter que te pagar R$50 como uma indenização. Não é tão simples assim, né? A reforma Não. ela abrangiu vários pontos, mas também criou regras, né? Criou regras. Porque a empresa vai estar dependendo daquele funcionário naquele dia, então se ele não aparecer, é uma forma de indenizar o empregador. E já está valendo isso? A partir de novembro Deste ano? deste ano. Ah, legal. E quais são outros pontos que você vê como principais mudanças também, para comentar um pouquinho com a gente? Outro ponto bem importante é o teletrabalho, conhecido como home office, né? O funcionário poderá normalmente trabalhar em casa, como já algumas empresas fazem isso, né? A gente já conhece algumas no ramo aí que os funcionários trabalham em casa. Esses funcionários não terão jornada de trabalho, terão uns relatórios a cumprir. Então a empresa falou, você vai precisar fazer o seu trabalho. Ele vai lá, vai fazer na casa dele. Vão fazer os cálculos como água, luz, telefone, que é a empresa que vai pagar. Mas isso muda a carga horária de trabalho, que já é prevista em CLT? Não tem jornada de trabalho. Não tem hora extra, não tem nada. É um contrato que vai fazer entre a empresa e o funcionário. Tá, então a empresa ganha mais abertura para negociar diretamente com o empregado. Sim, mais abertura. Porque a gente sabe que hoje em dia os trabalhos funcionam não só dentro de um ambiente corporativo, mas que em casa o funcionário consegue trabalhar normalmente. Muda alguma coisa relacionada a férias? Não, os direitos são os mesmos. Ah, ok. Férias, 13º, é um funcionário normal, CLT, só que ao invés dele trabalhar no escritório ou uma loja, ele trabalha em casa. Então o funcionário, ele não perdeu nada com a reforma? Ou teve alguma coisa que ele chegou a perder de um direito que ele já tinha? Não seria bem perder. Digamos que seriam algumas brechas que a lei deixou. Como o home office, não seria um perder. Dependendo do funcionário, seria ganhar, né? Não precisa pegar ônibus, condução lotada, mas demora 2h30 para chegar no serviço. O funcionário não, estará em casa, mais próximo da sua família. Você entende que com essa reforma trabalhista haverá uma redução de ações trabalhistas? Não, sinceramente não. Porque a gente sabe que a reforma tá aí de uma forma, pontos bons, outros nem tanto, mas formas de ações judiciais eu acredito que não. A gente estava conversando antes de iniciar o nosso café e você comentou também que haveria uma mudança na rescisão trabalhista, né?
A rescisão também é um ponto bem discutido aí. Hoje em dia, um funcionário quer pedir demissão e não quer perder seus direitos, a empresa faz o quê? Te paga os 40%, você me devolve, o funcionário devolve, o que acontece? Entra na justiça depois, né, falando que fez um acordo. Com a reforma trabalhista, esse é um ponto muito bom, achei válido, que é a rescisão por mútuo acordo. Eu, funcionário, quero te pedir demissão, só que eu quero ter algum direito sobre isso. Então, como que vai ser? O aviso prévio, que hoje é 30 dias, a empresa vai indenizar com 15 dias. O FGTS, que hoje é 40%, a empresa vai pagar os 20%. Não tem direito a seguro-desemprego e eu posso sacar 80% do meu FGTS. Se a empresa for analisar, isso é muito bom. A empresa não precisa ficar fazendo o acordo e ainda ficar no risco. A gente percebeu uma certa insatisfação, né, de funcionários, né? A gente viu movimentos sindicais, né, na mídia. E você entende que os funcionários, está claro tudo isso para ele? Porque será que eles estão entendendo todos os direitos que eles passam a ter, ou até mesmo a abertura de negociação com o empregador? Não tá claro. Um ponto importante também da reforma, que é o famoso negociado sobre o legislado. Hoje em dia, tudo prevalece sobre a convenção coletiva. Com a reforma, isso altera. A convenção coletiva da empresa do Anderson, por exemplo, fornece 70% de hora extra. Só que o Anderson quer pagar 60%. Então, o que ele vai poder fazer? O acordo coletivo, que é a empresa com o sindicato, e isso altera. Nesse caso, quem perde força é o sindicato. Quem perde força é o sindicato. E a empresa ganha muito mais força com a reforma. Até porque contribuição sindical não é mais obrigatória. Contribuição sindical, aquele famoso um dia de serviço, descontado em março, passa a ser de forma facultativa e a empresa só pode descontar com a autorização do empregado, que é a maior forma de custeio do sindicato, né? Entendi. Então, a sindical passa a ser igual a assistencial e confederativa. Você que atua hoje diretamente com as empresas, como que os empresários estão vendo essa reforma trabalhista? De forma positiva ou negativa? Positiva para os empresários, sim. Como a regularização do bico, isso é muito positivo para uma empresa. Porque a gente pega muitos bufês e restaurantes que tinham problemas por causa disso. Precisa de um funcionário fim de semana, só que não tem como ele ser CLT, então acaba ficando no risco. Isso é muito positivo. A visão que eu tenho dentro dessa reforma trabalhista é que pode aumentar o número de empregos, né? Porque hoje existe uma certa resistência de contratação, até com a lei da terceirização isso já mudou um pouquinho, por conta do custo trabalhista, né? Eu não sei qual a sua opinião, e eu vou pedi-la, né? Mas a minha opinião é que isso vai melhorar na questão das empresas estarem contratando mais, melhorando os índices de emprego. Qual a sua opinião nesse sentido? Eu acredito que vai melhorar. Pegamos novamente o trabalho intermitente. Eu, empresa, estou começando agora na minha área, não tenho muito movimento. Não tenho por que eu ficar com o funcionário das 8 às 18 todos os dias, sendo que eu não tenho serviço para ele. Com trabalho intermitente, eu posso fazer uma jornada reduzida. Hoje você vem no outro dia, de uma forma que a empresa vai poder conduzir o seu horário de trabalho normalmente. Hoje em dia não pode fazer isso. O funcionário às vezes não tem muito o que fazer e tá lá, só esperando o horário passar. Me gerou uma dúvida agora no seu comentário. Quando eu contratar um funcionário por um determinado período, ele vai poder atender uma outra empresa ou ele vai ficar vinculado à minha? Pode, desde que os horários não sejam iguais. Hoje em dia isso já é permitido, isso é muito comum em vigilantes e seguranças que trabalham 12 por 36. Com isso, se o horário não coincidir, pode normalmente prestar serviço em outros lugares. Por falar em 12 por 36, uma alteração também. Hoje em dia, só pode ser 12 por 36 vigilante, enfermeira, essas atividades. Com a reforma, todas as atividades poderão ser 12 por 36. Um escritório, que trabalha geralmente de segunda a sexta, poderá trabalhar 12 por 36 normalmente. Comenta um pouquinho pra gente também se nas férias houve mudanças ou continua da forma que estava? Porque mudou agora a carga horária, né? Como que fica tudo isso? Mudou, digamos, com bastante coisa. Hoje em dia, férias, 30 dias, não pode ser parcelada, exceto quando for férias coletivas. A empresa deu 15 dias de férias coletivas, sobrou um saldo de 15 dias, eu posso tirar. Com a reforma pode ser dividida em até 3 vezes, desde que a primeira vez não seja menos do que 14 dias
e as outras duas 5. Se isso é bom ou não, depende de cada empresa. Para algumas sim, outras não. Entendi. Bom, as mudanças foram drásticas, né? Acredito que aí bem positiva para ambos, desde que fique claro, né? Sim. Então eu queria que você concluísse deixando uma dica para os nossos seguidores, né? De como atuar com essa reforma trabalhista para que isso não gere um problema dentro das empresas também. Bom, minha dica é que os gestores de RH e empresários acompanhem as evoluções trabalhistas, estejam bem claros quais são as mudanças vigentes e que demonstrem para os seus colaboradores que isso é para o bem de todos, porque já vivemos em uma época assim que o trabalho é bem diferente de quando a CLT foi aprovada em 1943 e que isso esteja claro para todos os setores da empresa. Legal, Tatiana, eu quero agradecer a sua visita, acho que foi de muito valia essas informações e vamos deixar aberto, caso alguém tenha alguma dúvida, devido a tantas complexidades, tantas mudanças, estamos à disposição para qualquer dúvida que venham a ter. Um grande abraço e até o próximo Café Tributário. Obrigada, Anderson.